que é um mito? Em um primeiro momento a gente pode definir um mito como uma narrativa sobre a origem de algo. Esse algo pode ser qualquer coisa, mas normalmente vai ser sobre os deuses, vai ser sobre o cosmos, o universo, pode ser sobre, por exemplo, os males da humanidade, né, a caixa de Pandora. Então, o mito é uma narrativa. Essa narrativa, ela vem de algum lugar. Cada cultura vai ter as suas pessoas que são portadoras dessa narrativa, são autorizadas a dar essa narrativa. Se a gente pegar a mitologia grega, que está muito ligada ao início da filosofia, existia o poeta Rapsodo. O poeta Rapsodo seria um escolhido dos deuses, ele traz uma verdade de inspiração divina e ele conta uma narrativa no qual as pessoas vão acreditar. Por ser de inspiração divina, a sua palavra é sagrada. O próprio Sócrates dizia que o poeta Rapsodo, ele nem tinha conhecimento. Ele vinha uma inspiração, ele contava o mito e depois ele perdia. Ele era só um portador, ele era um receptáculo de uma inspiração divina. Visto que o mito narra normalmente o nascimento de algo, a gente pode dizer que as mitologias são cosmogonias e teogonias. O que seria cosmogonias e teogonias? Bom, o conceito de gonia, a palavra gonia, significa fazer nascer. Então, fazer nascer o quê? Fazer nascer o cosmos, o universo. Então, a mitologia enquanto cosmogonia seria uma narrativa sobre a origem do universo, como a gente vai encontrar, por exemplo, em Hesíodo. Então a gente continua com o conceito de gonia, que significa fazer nascer, e a gente une com a palavra theos, que significa coisas divinas, seres divinos, deuses. Então, nesse sentido, a mitologia seria uma teogonia, que seria a narrativa sobre o nascimento das coisas divinas, dos deuses. O que é importante ressaltar aqui é que a gente está falando de narrativas. A gente não está tentando falar nem de uma ciência que busca entender como funciona esse cosmos, entender como funcionam essas coisas divinas, nem de uma racionalidade, nem de uma busca filosófica por isso. A gente está falando da narrativa que é apresentada por uma pessoa que porta a verdade sobre ela, de inspiração divina, e que essa narrativa explica uma série de coisas, explica o próprio universo, explica a origem das coisas divinas, mas vai explicar a origem dos males, vai explicar por que a humanidade sofre de alguma coisa, por que a gente se comporta de tal maneira, por que os deuses vão castigar, ou os deuses vão homenagear, vão prestigiar os seres humanos. Inúmeras coisas podem ser objeto dessa narrativa que a gente chama de mitológica. Então, se a gente já vem tentando entender que a filosofia quebra com isso, quebra com a ideia de ser uma mera narrativa para buscar um ideal crítico, para buscar um ideal racional, um ideal argumentativo, que vai se utilizar de ferramentas como a lógica, como a teoria do conhecimento, a epistemologia, a gente começa a entender que existe sim uma quebra dessa narrativa que fala de cosmogonias e teogonias para um saber filosófico que busca o conhecimento das coisas naturais a partir de próprias explicações naturais, de explicações que vão ter uma cadência, uma racionalidade, uma lógica por si que prescinda de alguma forma dessas narrativas, ainda que o nascimento da filosofia esteja extremamente ligado às próprias narrativas mitológicas. O Platão, por exemplo, vai usar mitologia o tempo todo, mas ele vai usar mais de maneira metafórica do que apelando para a autoridade dos mitos. Então a Marilena Chaui, ela vai falar que existem algumas diferenças, ela vai listar algumas diferenças entre mitologia e filosofia. O mito, por exemplo, ele pretendia narrar como as coisas eram ou tinham sido no passado. A filosofia busca explicar como as coisas do passado, do presente e do futuro são como são. Se o mito narrava a origem das coisas por meio de genealogias, rivalidades ou alianças entre forças divinas e sobrenaturais, a filosofia busca a explicação e a produção natural das coisas por elementos naturais primordiais, causas naturais impessoais, entre outros. O mito não se importa com contradições, com coisas fabulosas, com coisas incompreensíveis. Faz parte da mitologia entender que tem coisas que só Deus vai entender, ou só os deuses, só o próprio, faz parte do próprio mistério do cosmos, do próprio mistério da existência. A filosofia, por sua vez, ela não admite contradições, segundo a Marilena Chaui, embora a gente vai encontrar contradições em toda a história da filosofia.
religião. Ela não admite fabulações e coisas incompreensíveis. Eu também acho isso um pouco duvidoso, porque a gente também vai encontrar fabulações e coisas incompreensíveis no meio da história da filosofia. E então a Marilyn Chauí vai dizer que a filosofia exige que a explicação seja coerente, lógica e racional. De fato, a coerência, a lógica e a racionalidade são ferramentas da filosofia. Porém, eu queria aqui já apresentar, então, a ideia mais pessoal minha, né? Então, dialogando com o que a Marilyn Chauí escreve, que esse é um ideal do que deveria ser filosofia, mas a gente tem que estar bem claro pra gente que se a gente for se adentrar na história da filosofia, a gente vai encontrar uma série de questões que deixam essa definição que se tá bastante interessante, correta, até eu diria, como um ideal a ser alcançado, não corresponde à história da filosofia, que vai admitir uma série de contradições, porque o próprio filósofo muitas vezes não percebe, muitas vezes a contradição só vai ser possível ser entendida como contradição a partir de conhecimentos futuros. Então os seres humanos acreditam em coisas fabulosas, acreditam em coisas mitológicas, inclusive, ou religiosas, etc. Então essa separação que tanto o Luc Ferry na aula passada, né, fez com a religião, como a Marilyn Chauí está tentando fazer com a mitologia, não é tão simples assim. Você está sempre excluindo uma boa parte da história da filosofia quando você faz essas separações. Mas aqui a gente chega num momento crucial desse curso, que é entender a filosofia como aquela disciplina que se entende como autônoma, embora proveniente tanto de religiões quanto da mitologia, especialmente da mitologia, levando-se em consideração que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, a gente ainda vai entender isso, a partir da mitologia grega, que já tinha uma série de questões. A própria filosofia vai exportar uma série de questões da mitologia grega e vai tentar responder de uma maneira diferente, porém as mesmas questões. Mas essa tensão, essa separação, essa tentativa de se diferenciar das religiões e das mitologias, e ainda assim buscar respostas sobre o cosmos, sobre talvez os próprios deuses, né, sobre esse universo, sobre a condição dos seres humanos, sobre o que os seres humanos deveriam fazer para serem éticos, justos, morais, coisas que a religião inclusive também se pergunta. Então a filosofia está tentando buscar autonomia desses dois lugares de onde ela sai, que são as religiões e a mitologia, e em busca, né, dessas necessidades humanas, do ser humano se reconhecer como um ser finito que vai morrer, como um ser que precisa estar em busca do conhecimento, mas precisa estar sempre questionando o próprio conhecimento, está em busca em fazer a coisa certa, mas para fazer a coisa certa ele precisa sempre se questionar sobre o que é essa coisa certa, e está em busca de como entender esse universo, mas para isso ele já tem que fazer uma série de pressuposições sobre esse universo. Partir dela é sempre passível de erro, então a gente começa a ver que a coisa está ficando complicada. Vamos frisar então essa necessidade de autonomia que a filosofia tem em relação à mitologia e à religião. Bom, quem gostou então se inscreve no canal, a gente vai esclarecer uma série de coisas que ainda estão difíceis. A filosofia ela necessita que a gente volte, talvez seja necessário se reassistir algumas aulas, seja necessário ler alguma coisa. Vamos deixar um pouco fluir as aulas, quem sabe, eventualmente pegar um livro, para talvez esse livro aqui mesmo, né, que eu já falei que eu não vou cansar de recomendar, mas tem aí então um bom trabalho pela frente. Se tiver um pouco perdido, coloca aqui nos comentários alguma coisa. Eu vou surgir com outras playlists aí também para ajudar quem está um pouco perdido. E então não se esqueça de se inscrever no canal, e é isso aí.